2013 de recomendações aos relatores, que define parâmetros de referência às decisões desse colegiado. O documento está disponível na nossa página da internet. Declaro prejudicado por haver perdido a oportunidade, nos termos do artigo 164, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o projeto de Decreto Legislativo 235 de 2015, em virtude da edição da Medida Provisória 870/2019, que extinguiu o Ministério da Cultura. Comunico que foram feitas designações de relatoria nos dias 19 e 20 de março. Informo aos senhores deputados que eventuais solicitações de relatoria deverão ser encaminhadas à Secretaria da Comissão pelo Infoleg Comunica. Bota umas coisas bem brasileiras aqui para mim, viu? Infoleg Comunica. Caso encontre problemas com esse sistema, podem encaminhar no endereço eletrônico secultura.decom@câmara.leg.br. Acordo de procedimentos. Informo que se encontra disponível aqui no plenário com a Secretaria proposta de acordo de procedimentos desta comissão para o ano 2019. O presente acordo, que foi previamente analisado e discutido com as assessorias das lideranças partidárias, tem por objetivo estabelecer regras para a organização e para o bom andamento dos trabalhos nos termos do artigo 51 do Regimento Interno. Importante salientar que esse acordo está sendo proposto pelos presidentes de cada uma das comissões permanentes, de modo a harmonizar os procedimentos das comissões e evitar a criação de regras divergentes entre os diversos órgãos da Casa. Não havendo objeções, proponho a aprovação do acordo de procedimentos da comissão para o ano de 2019. Pergunto se há consenso. Ninguém se manifestou. O acordo está aprovado. Bom, em razão desta presidenta, cadê a nossa vice? Em razão dessa presidenta ser autora dos requerimentos seguintes, convido a nossa deputada segunda vice-presidenta, deputada Áurea, para assumir a presidência. Muito boa tarde, obrigada, presidenta Benedita. Em razão da presidenta ser autora dos requerimentos seguintes, eu assumo agora para a leitura dos requerimentos. Número 1, de 2019, da senhora Benedita da Silva, que solicita que sejam instituídos os manifestos culturais como atos culturais promovidos por esta comissão e requerido ao presidente da Câmara dos Deputados autorização para a utilização de espaços dessa casa para a realização dos eventos culturais da Comissão de Cultura. Concedo a palavra à autora do requerimento, deputada Benedita da Silva. Senhora presidenta, a comissão, desde 2013, ano de sua criação, ela realiza os chamados manifestos culturais, compreendido como atos artísticos para a defesa da cultura e sua transversalidade no processo legislativo. A intenção do projeto nos aparenta ampliar o olhar sobre as pautas defendidas pela comissão por meio de diferentes linguagens, unindo os debates sobre a cultura com a expressão cultural em si. Foi através destas intervenções em caráter de manifesto que a referida comissão abriu a casa
para diversas reivindicações dos setores da cultura, permitindo a defesa de suas pautas junto aos parlamentares. Assim posto, tenho convicção que este colegiado aprovará a continuidade das manifestações culturais pela sua importância. Excelente, totalmente de acordo, deputada Bené. Coloco o requerimento em discussão. Alguém deseja? Pois não? Só queria concordar com a deputada Benedita da Silva, até porque já quero comunicar aqui aos colegas que eu mesmo pretendo apresentar requerimento aqui ou de audiência pública, coisa do gênero, para debater manifestações culturais lá da Amazônia. Esse final de semana que passou, nosso mandato, em conjunto com muitas organizações dos povos da Amazônia, realizamos um seminário para construir o Festival de Cinema de Alter do Chão, e saiu como decisão do seminário que organiza o Festival de Cinema para outubro, a realização de um evento aqui no Congresso para apresentar as diversas expressões culturais da região e lançar o Festival de Cinema de Alter do Chão aqui na casa. Então, aprovado esse requerimento, eu já sei que eu posso apresentar esta proposição. Parabéns. Muito obrigada, deputado Ayrton Faleiro. Em discussão, deputado Alexandre Frota. Não, só para dar os parabéns aí para a presidente Benedita e falar que a gente está aqui completamente de acordo. É uma ótima iniciativa, parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Encerrada a discussão, em votação o requerimento, os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 2, requerimento número 2 de 2019, da senhora Benedita da Silva, que solicita que sejam instituídos os encontros denominados Expresso 168 da Comissão de Cultura, com gestores, produtores e artistas, para debater a política cultural como espaço permanente de diálogo. Concedo a palavra à autora, deputada Benedita. Senhora presidente, os encontros elaborados pelo chamado Expresso 168 já se tornaram parte integrante dos trabalhos que subsidiam esta comissão. Criado em 2013, ficou consolidado como espaço de excelência para que diversos segmentos da sociedade possam se encontrar e debater os mais variados temas que permeiam a cultura no Brasil. Com a intenção de detectar gargalos e propiciar a interlocução entre a sociedade civil organizada, o Poder Executivo e o Parlamento, o projeto tem se mostrado um importante norteador da pauta da Comissão de Cultura e das políticas do setor. Pelo exposto, peço o apoio deste colegiado para darmos continuidade à iniciativa. Perfeitamente. Em discussão, o requerimento. Não havendo manifestação, encerrada a discussão. Em votação, o requerimento. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, presidente. Pois não. Não, apenas para registrar, porque esses dois requerimentos aprovados, eu fiquei feliz de ver a aprovação, porque é necessário no início da legislatura, porque tanto os manifestos culturais como o Expresso 68, eles surgiram na gestão da primeira comissão, que eu fui presidenta, e eles deram um avanço incrível ao trabalho da comissão, porque os manifestos culturais, a gente ocupava ali o hall da taquigrafia, e foi incrível, né, Lúcia? Foram momentos assim, muito importantes, porque levaram a casa a perceber muito da expressão cultural do Brasil, né? A gente chegou a trazer até banda de rock ali. A gente chegava a atrapalhar o plenário, às vezes, pelo som que a gente fazia ali. Mas eram expressões de várias linguagens, de muita coisa, e isso foi muito bom para dar relevância à pauta da cultura dentro do parlamento. E o Expresso 168, só para explicitar, é o número da sala da presidência da comissão, e por isso ganhou esse nome. Eles agilizavam muito os debates que precisavam ser rápidos e que muitas vezes não dependiam de audiência pública, para que os deputados pudessem, em cima de alguns temas, trazer o gestor, junto com os diretamente interessados, o parlamentar interessado, para que o tema fosse agilizado e as soluções fossem muito mais rápidas. E o Expresso 68 ele pode girar o Brasil, coisa que, às vezes, uma audiência pública tem uma burocracia muito maior.
E, às vezes, você convoca uma audiência pública, vem um deputado aqui, né? Fica aqui no plenário, numa quinta-feira e tal, e a coisa não acontece. Então, o Expresso 68 é um espaço muito mais ágil, muito mais rápido, com o deputado diretamente interessado, e as soluções, às vezes, surgiam muito mais rápido. Então, são instrumentos muito interessantes que a comissão tem e que eu acho que pode ajudar muito a produtividade da comissão e as soluções mais rápidas dos temas. Então, eu quero parabenizar a deputada por fazer ressurgir aqui os dois instrumentos. Agradeço à deputada Jandira, como nós sabemos, foi a Gloriosa que empoderou essa comissão e com seus pares, né, e deu a essa casa uma nova visão do que significa a representação cultural do povo brasileiro. Maravilha, deputada Jandira, muito obrigada. E vamos dar continuidade a esse trabalho que começou tão bem, né? Eu fiquei lembrando da música do Gilberto Gil, do Expresso 2222. Gente, item 3, requerimento 3, 2019, da senhora Benedita da Silva, que requer que seja aprovada a produção do relatório anual da Comissão de Cultura. Conceda a palavra à autora do requerimento. Todos os anos, esta Comissão de Cultura produz o seu relatório de atividades anual, publicação relevante tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o público externo. Nela constam, de forma resumida, todas as atividades realizadas pelo colegiado ao longo do ano, além das proposições aprovadas ou rejeitadas. A fim de que a produção tenha a qualidade editorial que merece, à altura desta Casa Legislativa, e para que possamos divulgar para a sociedade o trabalho que realizamos, tendo em vista que a cultura é o caminho para o desenvolvimento da nação democrática e autônoma com que todos sonhamos, é que solicito a autorização para a realização da despesa com sua produção pela gráfica da Câmara dos Deputados. Ótimo. Em discussão, requerimento. Não havendo manifestação, encerrada a discussão. Em votação, requerimento. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu devolvo os trabalhos à presidência da deputada Benedita da Silva. Obrigada, deputada Áurea. Eu queria dizer para todos que não saiam antes do término, porque até por solicitação do Alexandre, solicitação não, uma manifestação que eu apoiei, de que nem todos são das antigas aqui, né? Chegaram novos. Então, ele gostaria de que a gente pudesse se apresentar, um a um, né, e dizer das suas atividades. Então, eu vou fazê-lo logo que aprovemos esses requerimentos, porque se entrar a ordem do dia que o presidente já disse que vai impreterivelmente começar às 16 horas, aí nós não podemos mais seguir com a comissão. Então, eu conto com a compreensão de cada um. Item 4 da pauta, requerimento... uma outra coisa. A deputada Jandira, não sei se valeria nesse primeiro momento, sugeriu que nós pudéssemos votar em bloco os requerimentos. Sim. Sim. Aqui a nossa consultoria está dizendo que é impossível, porque tem alguns que precisam discutir e que, se a gente colocar em bloco, não vamos poder fazer essa discussão. Não é Mas isso? por quê? Todas as comissões, a não ser que tenha destaque de algum parlamentar que queira discordar de algum, ou queira levantar algum debate, todas as comissões têm votado em bloco os requerimentos. Não tem nenhum impedimento regimental para isso. A não ser que tenha destaque, queira incluir alguma entidade, queira incluir alguma questão, não tem nenhum impedimento. Então, mas aí o deputado destaca, olha, esse aqui eu quero destacar, o restante vota, não tem nenhum impedimento.
Requerimento número 4, 2019, do senhor Chico D'Angelo, que requer a realização de audiência pública para discutir a nova política de patrocínio da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, BNDES, Petrobras e dos Correios na área da cultura. Quero destacar. Requerimento Eu número... quero apenas subscrever. Se o deputado Chico D'Angelo aceita, eu só quero subscrever. Olha, eu acho que... Posso continuar? Item 5. Requerimento número 5, 2019, da senhora Alice Portugal, que requer que a Comissão de Cultura envie indicação ao Poder Executivo sugerindo a elevação da Biblioteca Pública do Estado da Bahia à condição de Biblioteca Nacional da Bahia. Muito bom. Bom, ninguém destacou. Requerimento número 6, 2019, do senhor Marcelo Caleiro, que requer, no âmbito da Comissão de Cultura, a criação da subcomissão especial para discutir e aprimorar os mecanismos de fomento e incentivo à cultura no Brasil. Destaque, por favor. Item 7, requerimento número 7, 2019, do senhor Marcelo Caleiro, que requer, junto à Comissão de Cultura, a realização de audiência pública para debater os mecanismos de fomento da cultura no Brasil. Destaque. Destaque? Tem muitos destaques. Tá ótimo. Eu acho. Obrigada. Mas a gente aprova esse e depois... Requerimento número 8, 2019, do senhor Marcelo Caleiro, que requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Cultura para discutir a política nacional das artes no Brasil. Mais um destaque. Então, nós vamos fazer de um a um, seria melhor. Deputado gostaria de subscrever. Requerimento da senhora, número 9, 2019, da senhora Maria do Rosário, que requer a realização de reunião, audiência pública, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Minoria, com o tema Pela Liberdade de Imprensa e Comunicação, a cultura de violência contra jornalistas e comunicadores, como ameaça aos direitos humanos e à democracia. Eu subscrevo este requerimento. Destaque. Destaque. Então, eu também vou destacar esse para discutir. Requerimento da senhora Jandira Fegali, que requer a realização de audiência pública para discutir o papel e a reativação do Conselho Nacional de Política Cultural. Destaque. Governadora, gostaria de subscrever, por favor. Subscrever. Bom, como vocês aprovaram, votar em bloco, está havendo muito destaque, eu acho que eu vou dar continuidade, porque estão havendo muitos destaques. Então, não vai valer a pena, eu vou ficar aqui fazendo uma leitura e não vai ter o debate que vocês pretendem. Não imaginei que tivesse tanto destaque assim. Bom, vamos ver se não houver mais destaque. Quase todos. Requerimento número 11, de 2019, do senhor Luiz Lima, que requer que seja convidado o excelentíssimo senhor Osmar Terra,
Ministro de Estado da Cidadania para audiência pública em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão do Esporte para apresentar as propostas do seu ministério para estas comissões. Você destaca? Presidente. Para subscrever, por favor. Vai subscrever e ele lá vai subscrever também. Presidente Benedita? Presidente Benedita? Deputado Luiz Lima. Presidente, eu estou chegando agora da Comissão Parlamentar de Esporte, peço desculpa pelo atraso. Eu defendo agora o meu requerimento. Depois, não, tá só ótimo. depois, Tá, porque ele está sendo destacado, desculpa. aí depois Tá, eu desculpa. volto aos destaques Desculpa, e presidente. vamos um a um agora. Tomara que dê tempo. Requerimento número 12, 2019, do senhor Paulo Teixeira, que requer a realização de audiência pública para discutir o projeto de lei 8889 de 2017, que dispõe sobre a provisão de conteúdo audiovisual por demanda e da outras providências. Item 13, requerimento número 13, 2019, do senhor Chico D'Angelo, que requer a realização de audiência pública para discutir o recente estudo realizado pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Rede Brasileira de Festivais de Teatro do Brasil, sobre os festivais de teatro do país, setor significativo da economia da cultura do país. Item 14, requerimento da senhora Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública para discutir o tema tradição alimenta não violenta. Requerimento número 15, 2019, da senhora Áurea Carolina, que requer a realização de audiência pública, os impactos da extinção do Ministério da Cultura, para discutir a situação da política cultural do país e dos antigos setores do Ministério da Cultura e seus órgãos vinculados. Presidente, eu gostaria de subscrever o requerimento da deputada Áurea Carolina. Luiz Lima, deputado Luiz Lima. Eu também, presidente. Tem uns 4 ou 5 não destacados, que já dá para aprovar. Apesar da Áurea destacar todos, ninguém destacou o dela. Não, ainda não terminei. Quantos estão destacados? O presidente, Aprova. só tinha uma questão de ordem, com a sua autorização, uma questão de ordem. Eu observei que tem alguns requerimentos de audiências públicas que têm praticamente o mesmo objetivo. Então, eu acho que valia a pena ver se não dá para unificar em torno de uma audiência pública para discutir o mesmo assunto, né? Bom, os itens que não foram, requerimentos que não foram destacados e que nós vamos fazer a votação conjunta. O item 5, o item 12, o item 13, o item 14, tem mais um? Não. E o 15. Os senhores e senhoras que aprovam esses requerimentos permaneçam como estão. Aprovado. Bom, agora nós vamos os requerimentos que foram destacados. Aí a gente vai. Começa pelo 4. Mas não é porque pela ordem. Item 4, requerimento número 4 de 2019, do senhor Chico D'Angelo, que requer realização de audiência pública
para discutir a nova política de patrocínio da Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, Petrobras e dos Correios na área da cultura. Eu quero subscrever esse também. Sim. Eu vou subscrever, tá, Chico? Sim, eu fiz o destaque. Com a palavra, o autor do... Sim, muito obrigada. Deputado Chico D'Angelo, eu subscrevo... Não, o autor do requerimento, perdão. Então, eu acho que esse requerimento ele vem na linha de esclarecer uma série de informações que a imprensa tem divulgado. A Folha de São Paulo recentemente fez uma grande matéria no caderno cultural dela, dizendo que há uma iniciativa da SECOM de ter expressivos cortes do setor cultural no Brasil. Como as questões não estão ainda definidas, muitos desses coordenadores desses respectivos órgãos nem nomeados estão, eu tomei a iniciativa de fazer essa audiência pública para esclarecer se é fato que haverão muitos cortes e, além da presença desses patrocinadores, eu incluí aí representante do Ministério da Cidadania e a Associação de Produtores de Teatro, o SATED e o MATERJ do Rio de Janeiro. Basicamente, a finalidade é esclarecer essas informações que não estão ainda confirmadas de cortes drásticos nos patrocínios, que são há anos feitos por essas instituições. Com a palavra, o deputado Alexandre Costa. Eu acho muito importante isso, até porque eu já tenho conhecimento que existem esses cortes. No passado nós tivemos problemas, eu falava aqui com o Calheiro aqui, que principalmente esses Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Eletrobras, Furnas, né, tiveram um envolvimento muito grande com uma parcela de pessoas e de produtores e empresas que buscavam ali os seus recursos habitualmente, né? Então, eu acho muito bom que traga esse debate para cá, é importantíssimo. Está havendo uma troca nesse momento de presidentes e diretores de marketing, especificamente dessas empresas, e nós podemos lembrar, e temos aqui um ex-ministro aqui do meu lado, que num passado muito recente nós tínhamos aí, habitualmente, Banco do Brasil apresenta, Caixa Econômica Federal apresenta, patrocínio Correios. Então, eu acho perfeito e nós devemos, sim, trazer essas pessoas aqui para acelerar essa situação. Parabéns. Presidente Benedito. Luiz. Não, a deputada Áurea está inscrita primeiro para discutir a matéria. Sim, eu subscrevo este requerimento importantíssimo e destaquei apenas para sugerir a inclusão de alguns convidados. O Beto Franco, do Grupo Galpão de Teatro, e o Paulo Pederneiras, do Grupo Corpo de Dança. Ambos fazem parte de instituições que tiveram patrocínio da Petrobras por longa data. Tem algum problema acontecendo? Tá bem. E é importante para a gente discutir essa política de financiamento que foi viabilizada por meio da Petrobras com essas instituições. Também eu sugiro o convite da Eliane Costa, gestora de patrocínios da Petrobras, que foi uma das responsáveis pela formulação do programa de patrocínios da estatal. Apenas essa motivação do requerimento, o deputado Chico D'Angelo, e eu elogio a importância dessa iniciativa. Com a palavra, o autor. Então, tradicionalmente, as audiências públicas, elas têm um leque aí de 5 a 6, no máximo, membros, em geral 5, né, Lúcia? Que a gente tradicionalmente faz para não ficar a comissão tem que enviar passagem, fazer comunicados, enfim. Eu já fiz, além das instituições que coloquei, a Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Correios, que aí são 5, né? Sugeri na minha apresentação, na justificativa,
representação do Ministério da Cidadania e a Associação de Produtores de Teatro, o SATED e o MATERG. Eu não sei se a gente não tem como fazer um acordo, porque, por exemplo, a pessoa da Petrobras, que você está sugerindo, quando a gente está fazendo a audiência, convidando a Petrobras, já virá uma pessoa representando a Petrobras. Então, pode ser até que seja a pessoa que você falou, quer dizer, a gente vai encaminhar para o órgão da instituição que fala em nome dos patrocinadores da Petrobras. Então, eu acho que a gente tem que conversar, porque não há nenhuma restrição à audiência, de ver como é que a gente monta a mesa junto com a presidenta, com a Benedita da Silva, aí, para que a gente tenha uma audiência expressiva e que não crie problema nos convites, né? Até para não ter, por exemplo, 2 pessoas da Petrobras na mesa. A gente conduza isso para que não tenha problema na audiência. Presidente Benedita, eu gostaria de subscrever o requerimento do deputado Chico D'Angelo e fazer uma observação, Chico. Assim como no esporte, a gente teve várias ações canceladas, né? A gente vive durante muitos anos e criamos ações que financiaram determinados movimentos e que foram positivos, teve negativos também, mas que se houver um rompimento vai causar um dano muito grande. Então, pelo menos, que se quer reduzir custos, faça um plano de redução de custos, né? Não interrompa de imediato. Eu sou do PSL, sou da base do governo, e eu acredito que aqui na cultura a gente possa criar, através da cultura, um movimento suprapartidário e que a gente discuta, de fato, cultura e o seu financiamento. E eu gostaria muito de subscrever seu requerimento. Aprovado, então, o requerimento com subscrição, senhores deputados. Eu quero, nesse caso, ou se aparecer algum outro, eu gostaria de combinar para que na terça-feira, antes da ordem do dia, ou de acordo com cada um, nós pudéssemos fazer uma reuniãozinha lá na reunião zona, porque vai debater essas coisas, para combinarmos também a questão da pauta. Porque nós precisamos agilizar, né? Temos muitos requerimentos, muitos projetos, já temos relatores e a gente tem que dinamizar o nosso trabalho aqui, até porque o Expresso vai tomar muito conta, né, da nossa ação. Então, eu gostaria muito que, na terça-feira, né, nós pudéssemos fazer essa conversa. Tá, Chico? Pode ser? Tá bom. Deputada Benedita, só uma sugestão, e eu quero até pedir desculpa, deputada, a hora que eu acabei no impulso aqui, é o seguinte, é porque eu já percebi, pelo que eu estou vendo aqui, que os destaques estão muito em cima das indicações, por isso que ela destacou tanto os requerimentos. É porque, no geral, aqui os requerimentos não colocaram, aqui, pelo menos aqui na ementa, as indicações de participação nas audiências, ou colocaram e as pessoas querem agregar. O que eu acho que, talvez, para que o debate não se estenda em função do tempo, é que quem tem a indicação para as audiências encaminhe a mesa e que, nessa terça-feira que a deputada presidenta está propondo, se acerte um acordo de procedimento e de presença, porque aqui nós não vamos conseguir votar todas as indicações. Então, eu acho que, se os destaques são para as indicações, a gente talvez pudesse aprovar os requerimentos, que os deputados, olhando os temas, indicassem as suas propostas e que, na terça-feira, pelo menos um representante de cada partido sentasse com a presidenta Benedita e acertasse a presença nas audiências públicas dentro de um número limitado de participações. Porque, se for aqui discutir todas as indicações, a gente não vai sair daqui, né? Aí não dá tempo de aprovar os requerimentos. Olha, a apresentação dos nomes, eu gostaria que fosse de conhecimento de todos. Até porque, se tiver algum questionamento de um nome convidado, mesmo que esse nome seja um nome do autor, porque o fato de nós não colocarmos aqui os nomes, até porque é tão
é tão natural, é tão comum, né, de que você tem um requerimento, você pede a audiência, você indica os nomes e depois faz-se os acertos. Então, na terça-feira, eu quero fazer esse acerto relacionado a essa votação de hoje, mas a gente vai ter um outro procedimento quando tal acontecer. E, a partir de então, também os requerimentos virão já com os nomes dos participantes. Requerimento número 6, 2019, do senhor Marcelo Calheiro, que requer, no âmbito da Comissão de Cultura, a criação da subcomissão especial para discutir e aprimorar os mecanismos de fomento e incentivo à cultura no Brasil. Concedo a palavra ao autor. Presidente, quando nós fizemos aqui a nossa primeira reunião na semana passada, eu já alertava para a necessidade que nós discutíssemos esse tema, porque muito se fala de Lei Rouanet, muito se fala da Lei do Audiovisual, mas pouco se discute. Como a gente costuma falar no nosso estado natal, tem muita espuma para pouco chope. E nas redes sociais, inclusive, se multiplicam os memes, se multiplicam os boatos, se multiplicam os rumores. E a gente vê que, no final das contas, deputada Áurea, o que está acontecendo é uma criminalização da classe artística, uma criminalização, perdão, da atividade cultural, como se todos os produtores, como se todos os artistas, como se todos, enfim, aqueles fazedores de culturas fossem responsáveis agora pela crise brasileira, ou por se locupletar dos recursos públicos. Enfim, eu acho que a gente precisa ter, governadora, uma discussão madura a respeito desse tema. É urgente que ele esteja na pauta desta comissão, porque, inclusive, não existe mais Ministério da Cultura. Então, a sede institucional onde isso poderia se dar de uma maneira mais sofisticada e de maior excelência, inclusive, já não existe mais. Então, acho que nós precisamos tomar a liderança desse processo, inclusive porque existem muitas iniciativas aqui na Câmara dos Deputados a respeito desse tema. Então, se nós pudéssemos ter uma subcomissão para harmonizar essas discussões, essas iniciativas, esses projetos, e, de fato, oxalá, pudéssemos ter um projeto que condensasse diversas visões e fizesse essa atualização dos mecanismos de incentivo à cultura e de fomento à cultura. Com a palavra, presidente o Benedito, deputado desculpa. Ayrton Faleiro. Na verdade, eu acho louvável a iniciativa do deputado Marcelo Calheiro em trazer essa temática para o debate. Acho que esse é o debate central, inicialmente, aqui da comissão. Eu só queria ponderar duas questões. Nós estamos começando o funcionamento da nossa comissão, né? E eu até tenho algumas ideias também de subcomissões. Eu só estou achando que talvez a gente tivesse que ganhar um pouco mais de tempo para aprofundar se serão uma, duas ou três comissões, qual é a nossa capacidade, né, de operacionalizar estas subcomissões. Essa é a primeira ponderação que eu faço, viu, deputado Marcelo? Se a gente já aprova hoje, ou a gente adia um pouco essa discussão para ter uma visão mais completa das subcomissões. Ponto 2, aí eu fiquei me perguntando aqui, não, mas se montar essa subcomissão, eu acho que todo mundo vai querer correr para ela, porque ela o tema é o objeto principal. Então, me veio a dúvida se é um trabalho de uma subcomissão ou é o trabalho central do conjunto da comissão. Então, eu queria ponderar para ver, se for o caso, até a gente aprofundar um pouco mais, de repente, deliberar numa próxima reunião,
Mas, assim, a temática, eu concordo que ela é prioridade. Deputada Áurea. Minha motivação, ao fazer o destaque, vai na direção do que pontua o deputado Ayrton. Deputado Marcelo, fundamental a discussão do fomento dos mecanismos de financiamento da cultura, mas, de fato, como a nossa comissão é relativamente pequena, e esse é um dos temas mais urgentes nessa conjuntura, né, que a gente precisa tratar com muito fôlego, talvez a gente tenha que priorizar de outra forma. De repente, fazer um seminário, alguma coisa mais estruturada em que a gente possa dedicar mais energia sem colocar a parte numa subcomissão que dividiria um pouco dos nossos esforços, né? Então, não em relação ao mérito, mas sobre como a gente operacionaliza mesmo o tratamento dessa discussão, que eu acho que a gente poderia, talvez, pensar com mais calma e ver a melhor forma de resolver. Deputado Luiz Lima. Presidente Benedito, eu gostaria de subscrever o requerimento do deputado e ex-ministro da Cultura, que eu tive a honra de ser colega de sala de aula aí durante mais de 6 meses. E, em uma das nossas conversas, a gente lembrou os momentos gloriosos que você teve à frente da cultura, com decisões rápidas, inteligentes e de coragem, mas como momentos também que, mesmo a gente fazendo ótimas ações, a gente é mal compreendido. E eu lembro de uma imagem, foi em Petrópolis, né, ministro? Que você passou um aperto muito grande, você sozinho, se defendendo no palco de um teatro, e aquela sua imagem me marcou. Então, eu tenho certeza que você, nessa comissão, você vai lutar, sim, pela cultura do Brasil, assim como você lutou pela cultura, então, quando esteve no cargo de ministro da Cultura. Presidente, tinha alguém inscrito? Tem perdão. outro inscrito ainda. Com a palavra, o deputado Chico D'Angelo. Então, eu acho que a ideia do Marcelo Calheiro é muito importante, mas eu vivenciei, em 2016, a presidência da comissão e fui vice-presidente da CPI, da Lei Rouanet, durante um longo período aqui. E essa discussão da questão do financiamento da cultura foi muito rica, né? Eu não sei se uma subcomissão não vai fazer com que... e essa é uma questão central que está colocada para todos nós. Se a gente não vai, de repente, deixar o conjunto das pessoas da comissão participarem dessa discussão. Eu não sei se não seria melhor uma audiência pública solicitada por ele, pelo ministro, para debater essa questão, e enquanto a gente aprofunda a possibilidade até de ter mesmo uma subcomissão, ou uma ou duas, ou no máximo 3, também ficar com muita subcomissão, acaba que a gente sabe que as pessoas não vão, a experiência é um pouco essa. Fica quem propôs quase que trabalhando só, enfim, então eu estou fazendo esta reflexão. Eu acho que a ideia é muito positiva, mas eu preferia que a gente amadurecesse e, de repente, colocasse como prioridade uma audiência convocada por ele, aí uma sugestão já minha. Tá, porque a gente aí, essa discussão seria aprofundada. Com a palavra a deputada Alice Portugal. Deputada Benedita da Silva, com meu abraço pela sua assunção à condição de presidente dessa comissão, que eu também tive a honra de presidir, fui a segunda presidente da comissão, mantivemos todos esses programas. Eu acho meritória que tenhamos subcomissões na comissão, mas eu queria ter uma noção de quantas subcomissões a nossa comissão, que não é aquela de tantos interessados, né? Na Câmara, quantas subcomissões nós poderíamos ter, porque minha preocupação é que já são tão poucos para o tema. Eu, por exemplo, gostaria muito de abrir uma subcomissão de patrimônio, os incêndios em Salvador, né? O ministro acompanhou tudo isso, Lavi, tudo isso, nós, né, temos necessidade de tratar do problema do patrimônio, não é, do impacto paisagístico
e tudo mais, com um centro histórico daquela dimensão. E no Brasil todo. Então, eu queria muito abrir uma subcomissão relacionada com patrimônio. Mas será que a gente tem musculatura para abrir mais de uma subcomissão? E se abrir uma e não abrir outras? Enfim, é uma ponderação. Até mesmo porque eu acho que essa comissão ela terá que, mais do que nunca, trabalhar suprapartidariamente pelo interesse da cultura brasileira. Então, eu queria que a Benedita pudesse analisar isso, o próprio deputado Marcelo, para que a gente pudesse ter um pouco essa expectativa de planejamento da ação da comissão, que vai ser muito interessante. Não é? Queria só, por último, já que eu estou falando, para não falar de novo, agradecer a aprovação do requerimento 5. A Biblioteca Pública lá da Bahia está com todo o acervo do tempo da colônia no Brasil. Né? Então, todo o acervo do período colonial está lá. Ela tem 209 anos agora, é a mais antiga do país. E ela não tem o escopo de Biblioteca Nacional. A ideia não é pegar dinheiro do governo federal, que não vai ter, a Emenda Constitucional 95, mas é indicar para que ela tenha o status de Biblioteca Nacional, ou talvez Biblioteca Colonial. Não é? Poderíamos adequar o nome de uma indicação da Comissão de Cultura, aberta aqui para as sugestões, e a gente fazer um ato lá na Bahia, levar a comissão toda, para a gente, não é, digamos assim, na medida que valoriza aquele patrimônio, também impede que ele tenha destino, como, infelizmente, o Museu Nacional acabou de ter. Então, tem um arquivo também, que é um projeto que está aí do Zezé Ribeiro, finado Zezé Ribeiro, sobre o arquivo da Bahia, que também é todo o arquivo da colônia, lá, do período colonial. Então, é isso. Eu queria, Bené, se você tem já uma ideia de quantas subcomissões serão possíveis, e, se não, ponderar com o autor, porque uma subcomissão dessa vai ser quase a comissão. Minha preocupação é essa, que a gente saiba equacionar nossas forças para botar para funcionar mesmo o negócio. Obrigada. Com a palavra, o deputado Alexandre Frota. Presidente, estou assinando os documentos ali, eu vou passar, tá bom? Obrigado. Valdenor Pereira, deputado. Senhora presidente, a constituição de subcomissões é regimental. É previsto no regimento da Casa a possibilidade de instalação de 3 subcomissões permanentes e 3 subcomissões especiais. Portanto, independente do tamanho da comissão, do número de membros, eu sou favorável à constituição de subcomissões. Inclusive, também é favorável à proposição do deputado Marcelo Caleiro. Ora, a subcomissão, ela pode ajudar a presidência da comissão na organização de agenda, de programação, de debates a respeito do tema que ele está indicando como alvo da constituição da subcomissão. Eu não vejo prejuízo que 3, 4, 5 colegas parlamentares possam se constituir enquanto uma subcomissão para tratar especialmente dessa temática que o deputado apresenta como justificativa da sua proposição, e a programação, a agenda, os debates, as discussões, naturalmente envolver a todos os membros da comissão. Eu acho que a divisão do trabalho, ainda que numa comissão pequena como a da cultura, ajuda, né, na organização da programação de debates, discussões, de mobilização da comissão. Por isso, eu peço desculpas até a todos os demais que me antecederam e que parece que foram contrários, ou pelo menos mostraram precauções a respeito do assunto, mas eu acho louvável que a gente possa, cumprir no regimento, constituir subcomissões, sim. A experiência que tenho, eu sou deputado aqui já de 3º mandato, é de que a subcomissão ajuda muito a comissão temática, né, na sua capacidade de funcionamento, de atuação, né, de permanente debate e discussão sobre os temas que interessam vinculados àquela temática. Portanto, eu sou favorável à criação de subcomissões e
plenamente favorável, e até, se o deputado concordar, eu subscrevo também a constituição dessa subcomissão especial para tratar do fomento da cultura no Brasil. Obrigado. Eu quero dizer ao nobre deputado de que terça-feira, nossa reunião, poderíamos resolver, adiaríamos e resolveríamos essa questão na terça-feira, como já tínhamos marcado. Mas antes eu quero dar a minha opinião, acho que vale, né? Nós somos 20 membros. Nós temos praticamente 9 meses de atuação. Pelas figuras que estão nesta comissão, de Jandira, que foi a nossa primeira aqui presidenta da Cultura, nós temos, eles foram os dois, tanto o Chico quanto o Jandira, participaram. Alice foi presidenta também aqui desta comissão. Ministro, né, me disse que tem umas ideias. Eu gostaria de comentar o seguinte: é muito difícil você ter uma subcomissão onde você tem 20 membros. Uma subcomissão é para seguridade, é para justiça. Lá tem 60 pessoas. Então, você consegue fazer uma subcomissão. Você tem que garantir o quórum, né? Você tem que garantir o quórum. Então, é uma dificuldade, se essa é uma dificuldade. Nós marcamos para as 14 e começamos às 15, praticamente, porque tivemos a dificuldade de ter aqui. E nós queremos implantar um dinamismo que nós falamos, porque eu apresentei os requerimentos exatamente para que a gente pudesse substituir audiências públicas, por exemplo, pela uma subcomissão. Porque aqui tem um tema, é para realização da discussão do que é, na minha avaliação, o coração dessa comissão. Então, uma coisa que deve ser discutida coletivamente. E essa audiência vai nos dar a todos e a todas as condições necessárias para futuras formulações. Por isso, eu gostaria de consultar ao deputado se poderíamos retirar de pauta, conversaríamos na terça-feira e, então, na reunião da quarta-feira, nós já teríamos para o coletivo um retorno de algum entendimento. Presidente, sem problema algum, acho que entendo as ponderações que foram feitas, acho que todas elas fazem muito sentido. Só apenas enfatizando que a ideia de nós criarmos uma subcomissão era justamente que pudéssemos ter um instrumento, até na ausência do Ministério da Cultura, né, na sua inexistência, para rodar, inclusive, o Brasil. Né? A subcomissão pode fazer isso, para que a gente pudesse ter contato com as assembleias legislativas, um grupo reduzido que pudesse dedicar a essa temática com mais afinco e que, ao cabo, pudesse também, como o deputado Chico D'Angelo bem lembrou, já houve proposições bastante robustas em sede de CPI, inclusive, a respeito dessa temática. Então, que essa subcomissão, e essa foi a minha ideia original, governadora, pudesse se dedicar a harmonizar essas diferentes proposições, essas diferentes iniciativas, né? E, inclusive, eu não deixei também de apresentar um requerimento para a audiência pública. Então, pensar talvez essa audiência pública, que nós pudéssemos realizá-la com a maior presteza possível e que ela fosse, de fato, o pontapé inicial, seja de uma subcomissão ou de um trabalho concentrado nosso, no sentido de fazer essa harmonização que eu comentava. Deputado, eu queria lhe dizer que a questão não é nem de conteúdo, porque de conteúdo todos nós concordamos. É que não houve consenso no fato de ter
ou não ter uma subcomissão. Então, nós vamos para o entendimento, e aqui, o seu requerimento, que a gente vai aprovar daqui a pouco, eu espero, né? Esse requerimento que você pede essa audiência, ele poderá ser exatamente um momento em que nós vamos convidar todos aqueles que nós achamos que é importante para fazer esse grande debate. Por isso, nós votamos aqui o Expresso. O Expresso tem esse papel. Podemos fazer as visitas, podemos fazer as audiências públicas, sem prejudicar o debate que, certamente, cada um que tem projeto nessa comissão quererá fazer. Então, eu vou passar ao item 7, que é o seu requerimento, que, junto à Comissão de Cultura, a realização de audiência pública para debater os mecanismos de fomento da cultura no Brasil. Já... É isso, governador. Acho que já fiz a defesa. Já, bastante. a defesa já foi bem enfática. Em discussão, o requerimento. A Áurea quer discutir? Sim. Eu fiz um destaque aqui. Na terça a gente conversa, mas eu queria apresentar sugestões de convidados, porque estamos nessa mesma direção. Precisamos abrir esse debate amplamente, talvez até transformar essa audiência num seminário para a gente ter mais condição de debater com o tempo, com uma diversidade maior de vozes. Então, deputado Marcelo, presidenta Benedita, colegas, eu sugiro incluir o Carlos Paiva, que é secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do MINC, a Tânia Farias, que é integrante do grupo Oi Nós Aqui Travês, de Porto Alegre, o Alexandre Santini, ex-diretor da Cidadania e da Diversidade Cultural da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC, e o Anderson Quack, integrante da Frente Favela Brasil. Eu gostaria que essas sugestões ficassem para depois. E nós discutiríamos na terça-feira, porque será na terça-feira, porque depende do entendimento. Eu acho que cada autor também tem o seu convidado. Então, todas essas pessoas que virão devem ser em acordo, de acordo. Um põe um, outro põe o outro, não é? Porque senão nós vamos ter choque aqui, né? Eu faço um requerimento, aí um só deputado coloca todos os nomes da mesa, então a gente acaba criando. Aqui é cultura. Cultura é papo, né? Cultura. Bom. Eu também. Eu já me subscrevi no outro também, nesse requerimento. Tá? Também Jandira, Chico D'Angelo, Lima, Faleiro, Áurea, Benedita, Valdenor, quem mais? Pronto, todo mundo. Todo mundo. Bom, encerrada a discussão e votação, requerimento. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Item 8. Foi destacado também do senhor Marcelo Calheiro, que requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Cultura para discutir a política nacional das artes no Brasil. Conceda a palavra ao autor do requerimento. Presidente, na linha do que a gente já havia falado nos requerimentos anteriores, acho importante nós discutirmos essa política nacional de arte, das artes, que já foi estabelecida há algum tempo, salvo engano, no governo da presidente Dilma Rousseff, ainda de implementação bastante, digamos, frágil, e aí aproveitando também, discutindo a institucionalidade dessas políticas, ou dessa política, melhor dizendo. Por exemplo, precisamos discutir a nossa Funarte, Fundação Nacional das Artes, o que nós queremos da Funarte, quais são as perspectivas que ela tem. É um órgão governamental de extrema importância e cujo papel ainda não está muito claro, não só nesse governo, mas já há algum tempo, né? Então, a nossa ideia é que nós pudéssemos fazer uma discussão madura, aproveitando novamente esta comissão, aproveitando a experiência desta presidência, desta comissão, governadora, para que a gente realmente desse respostas
pudesse dar caminhos, apresentar possibilidades nesse assunto essencial para a cultura nacional, que são as nossas artes, as artes cênicas, as artes circenses, a dança, a música, enfim. Pudéssemos, de fato, encaminhar soluções e apresentar diagnósticos. Em discussão, o requerimento. Deputada Áurea. Então, assim, estamos aqui num esforço conjunto também de apresentar sugestões que podem ser ou não acolhidas, e por isso eu destaquei para acrescentar, eu quero subscrever também este requerimento importantíssimo, deputado Marcelo, os nomes de Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, João Brant, ex-secretário executivo do MINC, Guilherme Vilela, ex-secretário de Políticas Culturais do MINC, o Francisco Bosco, ex-presidente da Funarte, Leonardo Lessa, ex-diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte, Maria Marighella, ex-coordenadora de teatro e diretora de equipamentos culturais do Governo da Bahia, e articuladores por linguagens, Marcelo Bones Teatro, Rui Moreira Dança, Hugo Pozzolo Circo, Jaqueline Medeiros Artes Visuais, Sérgio Com Literatura, Cacá Machado Música, e como pesquisadora do tema, a professora Gisele Nussbaumer, da Universidade Federal da Bahia, e eventualmente, se for pertinente, que essa atividade seja também um seminário, né, um conjunto de seminários que vão nos subsidiar para esse debate. Encerrada a discussão, em votação o requerimento. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Item número 9, requerimento da senhora Maria do Rosário, que requer a realização de reunião, audiência pública, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Minoria, com o tema Pela Liberdade de Imprensa, Comunicação, a cultura de violência contra jornalistas e comunicadores, como ameaça aos direitos humanos e à democracia. Eu quero subscrever, tá? Concedo a palavra ao deputado Chico D'Angelo, coautor aqui. Então, essa iniciativa da deputada Maria do Rosário, eu acho que ela vem num bom momento, no sentido de essa comissão tem todo o perfil de trabalhar essa questão da liberdade de imprensa, que tem tudo a ver com a cultura. Então, nesse sentido, o direito de imprensa livre, de uma imprensa que tenha realmente o seu papel de informar a sociedade, e os nomes sugeridos pela Maria do Rosário, presidente da OAB, da ABERT, do Sindicato de Jornalistas, enfim, acho que tem tudo a ser uma audiência bastante produtiva no momento em que o país está vivendo. Com a palavra, a deputada Áurea. Importantíssimo esse requerimento, eu quero subscrevê-lo, e a minha sugestão de indicação aqui é do jornalista João Paulo Cunha, grande defensor da liberdade de expressão, do direito à comunicação e também do direito à cultura, que acredito que trará uma grande contribuição para esse debate. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali. Eu não havia inicialmente destacado, mas como houve o destaque, eu queria aprová-lo, porque eu entendo que as indicações, como eu tinha proposto, deveriam ser feitas para um debate no acordo, né? Até porque a gente precisa ter limite nas audiências e precisa fazer um acordo político de composição das mesas. Mas como houve o destaque, eu só me preocupo com o cuidado da gente fazer esse debate sob a ótica da democracia na comunicação, né? E no direito do profissional de comunicação que assina as suas matérias não ser perseguido, né? Eu acho que, inclusive, essa audiência pública surge em função disto, né? Porque, em nome da liberdade de imprensa, se faz absurdos também, né? A gente já viu muita coisa acontecer em nome da liberdade de imprensa, que é o oposto do que significa a ética na imprensa. Então, a gente precisa fazer, de fato, esse debate. Eu só queria levantar a necessidade de que, nessas indicações, a gente pudesse também colocar
o que se chama hoje de mídia livre ou mídia alternativa, né? Então, eu vou depois encaminhar à mesa a indicação. Eu cheguei a levantar, mas a indicação de jornalistas de blog também, como o Portal GGN, a Mídia Ninja e o Barão de Itararé. Mas aí depois eu encaminho diretamente à mesa no encaminhamento que eu fiz inicialmente para um debate coletivo que vai se dar na terça-feira. Encerrada a discussão, em votação o requerimento. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Item número... Item número 10, requerimento da senhora Jandira Fegali, que requer a realização de audiência pública para discutir o papel e a reativação do Conselho Nacional de Política Cultural. Conceda a palavra à autora do requerimento. Presidenta Benedita, o Conselho Nacional, como em outras áreas de política pública, ele tem um papel muito relevante, sempre teve um papel muito relevante, ele é um colegiado. A exemplo de outras áreas da República, como na saúde, como na educação, ele sempre cumpriu um papel fundamental de elaborar e deliberar políticas para o Executivo. Só que ele passou um tempo, e o ministro Calero deve saber disso, né, praticamente sem ser ouvido, né, desativado. E é uma área fundamental, porque, diferentemente da área, por exemplo, de Minas e Energia, o Estado não produz cultura, né? Quem produz cultura é a sociedade. E a ela deve caber expressar a sua opinião para que o Executivo elabore políticas de fomento, de priorização e de elaboração das suas políticas. Então, seria importante ouvir o Conselho, ou representações desse Conselho, para que esta comissão aqui, com o nível de renovação que teve, conheça melhor o papel do Conselho Nacional e a gente contribua na reativação do seu papel junto a um novo ministério que existe. Se a gente não consegue reativar o Ministério da Cultura, que, pelo menos, essa nova conformação, se a medida provisória 870 for aprovada como está, que, pelo menos, o novo ministro que assumiu a pasta da Cultura conheça o papel desse Conselho e a gente possa reativá-lo na potência que ele deve ter. Então, é importante que a comissão coloque em pauta, nesse momento da conjuntura brasileira, o papel e a reativação do Conselho Nacional de Política Cultural. Em discussão, o requerimento. Só. Deputada Áurea. Deputada Jandira, eu quero subscrever esse requerimento fundamental e, pensando no sistema de participação, os demais mecanismos de controle social também, minha sugestão é de que, ao tratar do Conselho Nacional de Política Cultural, nós pudéssemos também contemplar a Conferência Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Cultura, se for considerado pertinente aqui, para a gente entender também as outras maneiras de incidência da sociedade civil, dos artistas, dos produtores, e na retomada desse Conselho. Eu não entendi sobre o Plano Nacional, porque o Plano Nacional está aprovado. Você quer debater o plano junto, é isso? Sim, ele está aprovado e a previsão é de que ele seja revisto em 2020, né? Não, a gente sim. já está... O que eu acho muito urgente é o problema da conferência, que o próprio Conselho acho que trará o debate, acho que deve ser pauta. Eu concordo com isso, né? A questão da conferência, acho que está no bojo do debate do Conselho, porque é o Conselho que convoca junto com o Ministério. Como o Ministério não existe, essa é uma pauta, certamente, da reativação do Conselho. Eu acho fundamental essa audiência para que a gente retome os mecanismos de elaboração e de controle social na cultura. E esse que é o problema. Paralisou tudo, nós precisamos trazer essa pauta de volta, da sociedade aqui para dentro. Estou querendo ainda. As indicações... Deputado Ayrton Faleiro. Só quero, com a autorização da deputada Jandira, subscrever aí o requerimento. E só nivelar, assim, para que não fique dúvidas, porque, fazer uma brincadeira aqui, a deputada Áurea já trouxe toda a lista dela pronta e eu não trouxe a minha ainda, estou em desvantagem. Que a gente pegasse o encaminhamento da presidenta Benedita, de que a
a composição dos participantes dessas audiências fosse ainda em construção, né? Parabéns pelo seu trabalho, tá? É que eu tenho uns nomes lá da Amazônia que eu estou querendo incluir aqui, né? Mas eu não vou me apressar. A gente pode ir construindo, presidente, essa composição das mesas de debates das audiências. Obrigado. Inclusive, tem alguns nomes já levantados que são do Conselho também, que podem participar de uma ou de outra audiência que não tem. Encerrada a discussão, em votação o requerimento. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 11, 2019, de Luiz Lima, que requer que seja convidado o excelentíssimo senhor Osmar Terra, ministro de Estado da Cidadania, para audiência pública, em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão do Esporte, para apresentar as propostas do seu ministério para estas comissões. Conceda a palavra ao autor do requerimento. Presidente Benedita, é de fundamental importância que o ministro Osmar Terra apresente para essa comissão o trabalho da sua pasta, suas metas, os seus objetivos. Deputada Áurea, eu vou ser bem sincero para vocês aqui. Em dezembro e novembro, depois de já eleito, eu recebi vários questionamentos de vários jornalistas sobre a exclusão do Ministério da Cultura e o Ministério do Esporte. E eu dizia o seguinte, que para mim era apenas uma nomenclatura, mas é uma simbologia muito forte, Ministério de Cultura, de Esporte, que leva o nome do Brasil, que leva a nossa história, que leva o nosso comportamento. O que me deixa preocupado agora, e eu quero ouvir do próprio ministro Osmar Terra, que não está havendo independência dessas secretarias especiais. É importante que cada secretaria tenha uma autonomia. Hoje, quem nomeia os secretários é o ministro Osmar Terra. E eu acredito que o ministro Osmar Terra, por mais qualidades que ele possua, ele não é profundo conhecedor de cultura e de esporte. Isso cabe ao secretário escolhido, que a gente imagina que tem essa habilidade, esse conhecimento, essa experiência. Então, eu já aqui, deputado Luiz Lima, faço um pedido para o governo que seja dada autonomia e independência dos secretários especiais de cultura e de esporte. Acredito que a presença do ministro Osmar Terra aqui vai ser de fundamental importância para a gente seguir em frente os nossos trabalhos dentro da comissão. Túlio Gadelha, com a palavra. Presidente Benedita, excelentíssimos deputados, eu parabenizo a todos pelas proposições e requerimentos aqui. Peço desculpa pela ausência que tive na Comissão de Direitos Humanos, né, onde fomos escolhidos a segunda vice-presidência, e gostaria apenas de solicitar a subscrição no requerimento do deputado Marcelo Calero, requerimento número 8, e o requerimento número 9 da deputada Maria do Rosário. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Valdenor Pereira. Senhora presidente, eu quero louvar a iniciativa do deputado Luiz Lima de convidar o ministro Osmar Terra, até porque é ato corriqueiro, início de legislatura, a visita de ministros vinculados a diferentes temáticas, as comissões temáticas dessa Casa Legislativa. Alguns, inclusive, até se oferecem, solicitam a audiência para apresentar o seu plano de trabalho, apresentar as suas intenções e objetivos no exercício do cargo de ministro vinculado àquela determinada pasta. Todavia, senhora presidente, infelizmente, o Ministério da Cultura foi extinto. Infelizmente, o Ministério da Cidadania, aliás, eu não tenho nem o nome do Ministério aqui, abarca hoje as funções relativas à cultura brasileira. Então, nesse sentido, eu queria, de forma respeitosa, buscar um entendimento, inclusive até com o autor da proposição, concordando com a vinda do ministro, concordando ser
mais do que necessário é que ele venha visitar a nossa comissão, mas que ele venha tratar especialmente da questão da cultura, porque na proposição apresentada pelo deputado Luiz Lima, ele propõe uma atividade conjunta das comissões de Seguridade Social e Família, Comissão do Esporte e a Comissão de Cultura. Sem nenhum demérito, nem me posicionando contrário, que ele visite as demais comissões, mas, no caso especial, seria interessante que ele se limitasse, na visita à Comissão de Cultura, Luiz Lima, tratar da questão da cultura, e que as demais comissões ele pudesse ser convidado também oportunamente, porque a gente tem medo de que uma pasta tão ampla, com tantas atribuições, ele possa, de repente, tratar mais das demais atribuições e deixar a cultura em segundo plano, como tem sido, infelizmente, a prática dos últimos governos. Então, faria a sugestão apenas que ele fosse convidado, concordo, sei que ele virá, inclusive é colega nosso aqui, parlamentar, mas que ele tratasse exclusivamente da cultura aqui na nossa comissão. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Daniel, por favor, quer dizer o seu sobrenome? Claro, é difícil mesmo, presidente. É Zerciak. Tem mais consoante do que vogal, é uma sopa de letrinhos aí. Zerciak. Quase. Zerciak. Zerciak. Eu vou aproveitar e vou me apresentar. Sou deputado federal do Rio Grande do Sul, do PSDB, e quero subscrever aí o requerimento do deputado Luiz Lima. E na mesma linha que foi dito agora, acredito que é importante estender o convite para o secretário nacional da Cultura, o senhor Henrique Pires, que inclusive é da minha cidade, é de Pelotas, né, para que ele possa estar junto com o ministro Osmar Terra nesta Comissão de Cultura para apresentar justamente quais são as propostas, os projetos de andamento e qual é a linha de trabalho. Eu acho que tão importante quanto ouvir o ministro é ouvir também quem está nessa área específica da cultura, que é o secretário nacional de Cultura. Então, acho que estou pronto para protocolar esse requerimento, fazendo um convite ao secretário nacional, mas eu acho que é de bom tom, e a minha sugestão é que o secretário possa estar na mesma ocasião nesta comissão, né, que o ministro possa fazer a sua explanação e que o secretário nacional de Cultura possa, de forma mais específica, pontuar justamente quais são as suas ideias e também ouvir as sugestões e as colaborações que temos a dar. Paulo Teixeira. Eu sei que o próximo requerimento é meu, eu prefiro falar no momento da votação do requerimento. É o requerimento de número 12. O seu já foi aprovado, pode fazer a intervenção. Então posso fazer? Obrigado, presidente. Que honra. Presidente, primeiro quero cumprimentar. Que honra tê-la como presidente da Comissão de Cultura para o país. Em segundo lugar, agradecer aos parlamentares pela aprovação do requerimento para discutir o vídeo sobre demanda. Eu participei na regulamentação da TV por assinatura. E da regulamentação da TV por assinatura, o relator foi o deputado Jorge Bittar, saiu um fundo excepcional para o financiamento do vídeo, do audiovisual no Brasil. Hoje nós temos um recurso e temos também cotas nas TVs a cabos para a produção nacional. Agora, o problema é que grande parte da produção audiovisual, deputado Túlio Gadelha, ele está migrando para o vídeo sob demanda. Hoje todo mundo assiste a Netflix e outros meios. E não há uma remuneração adequada para a promoção do audiovisual nacional. Portanto, nós temos agora que regulamentar o vídeo sob demanda. E, ao regulamentar o vídeo sob demanda, nós precisamos também pensar certos aspectos. Por exemplo, a Netflix apresenta os seus filmes. Naquela apresentação dos filmes, ela nunca tem um filme nacional ali, quando ela apresenta os seus melhores filmes, seu menu. E assim nós teríamos que regulamentar para que nós tivéssemos filmes nacionais no que é chamado de proeminência dentro
do vídeo sobre demanda, deputado Chico D'Angelo. Assim, nós precisamos trazer esse tema que implica em regulamentar a proeminência. Em segundo lugar, fazer com que essas produtoras paguem um recurso para a promoção da produção nacional. Em terceiro lugar, como foi feito na TV a cabo, da produção regional. Né? Nós não podemos só ter uma produção no Sul, maravilha, mas também no Nordeste e no Norte, no Centro-Oeste. Por isso que nós achamos que essa plataforma agora tem que ser objeto dessa regulamentação. Né? No final do governo Temer, ele cometeu um crime, na minha opinião. Ele mudou o Conselho Nacional de Cinema, tirou vários representantes do cinema brasileiro e colocou dessas multinacionais, só dessas, como aqui comprova o deputado Alexandre Frota. Por isso, nós precisamos agora garantir essa regulamentação. Quem não a quer? Eles não querem. Sempre com aquele argumento ad terrorem. Isto vai acabar com a produção deles, né? Eu já vi isso. Eu me lembro quando a gente foi regulamentar a TV a cabo, eles diziam nós íamos acabar com a produção da Globo. A Globo depois concordou, regulamentamos a TV a cabo. Aí, deputado Ayrton, fomos no debate sobre o Marco Civil. Eles diziam, nós íamos quebrar as empresas de telefonia. Não quebramos nenhuma empresa de telefonia. Aí fomos para a regulamentação dos crimes da internet. Disseram, vocês vão quebrar os bancos. Olha, e não quebramos nem a Globo, nem as empresas de telefonia, nem os bancos. E não vamos quebrar a Netflix. Mas vamos proteger o audiovisual brasileiro, promovê-lo. Por isso, deputada, eu quero parabenizá-lo, acho importante. Está nas suas mãos o poder de designar a relatoria desse projeto. E pediria esse diálogo que nós fizéssemos para que o relator, quem for relator desse projeto, vai ter uma enorme presença na promoção do audiovisual nacional. Então, acho que essa comissão poderia estar e chamar o meio cultural. Todos os produtores de cinema no Brasil querem essa lei. Eles querem algumas, digamos assim, algumas calibragens, que nós devamos fazê-las. Mas eu acho importante a audiência pública e depois assinar essa lei aqui. Aqui o deputado Alexandre Frota diz que a Netflix aumenta suas mensalidades e não dá R$1 ao governo e à produção nacional. Por isso nós queremos fazer esse espaço de promoção da produção nacional. E eu termino, deputada Benedita da Silva. Isso foi pensado naquele dia que, inclusive, Vossa Excelência estava e que nós fomos ao Palácio pedir a derrubada do veto aos recursos do audiovisual e que acabou sendo derrubado. Eu perguntaria ao deputado Luiz Lima se concordaria nas sugestões que foram dadas de que seja apenas a cultura e que o próprio deputado poderia entrar com transforma. Então, a consultoria disse que eles transformam aqui com a sua concordância. Perfeito, deputada Benedita, presidente Benedita, governadora do Rio de Janeiro, Benedita. É perfeita a colocação do deputado, mas eu imaginei como sendo um grande ministério que se tornou o Ministério da Cidadania, englobando a cidadania, o esporte e a cultura e o seu orçamento estando entrelaçado, mas eu acato a decisão para que ele venha falar apenas de cultura. Tá. Não, nós vamos convidar todos em separados. Certo? Não no mesmo requerimento, é isso? Juntos, mas não juntos no mesmo dia e separados no requerimento. Bom, encerrada a discussão, em votação o requerimento. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu queria subscrever,
Presidenta, o do Paulo Teixeira. Ah, do Paulo Teixeira. Eu queria comunicar ao deputado Paulo Teixeira que eu sou sua relatora do seu projeto. E agora eu estou explodindo de honra. Vamos conversar muito. Tá bom. Eu convido a todos, membros, para a reunião na sala da presidência da Comissão de Cultura, na terça-feira próxima, dia 26/3, às 15 horas. Nesse momento, eu tenho um pedido, que eu vou cumprir aqui com a minha palavra, eu só estava acelerando por causa da luzinha. Se ela... Pronto, né? A gente não poderia votar mais nada aqui. O Alexandre me disse uma coisa que eu achei interessante. E eu vou começar por aqui, daqui para lá, vocês irem se apresentando. E um vão conhecendo o outro. Né? Dizendo, olha, eu sou fulano de tal e... É melhor começar por você que deu a sugestão. Aí os outros vão entender. Muito bem, eu sou Alexandre Frota, deputado federal pelo Estado de São Paulo, sou do PSL. Estou muito orgulhoso de estar nessa Comissão da Cultura, diversidade total. Acredito que aqui nós vamos fazer um grande trabalho. Já conversei com a Benedita, tinha conversado também com a Alice Portugal, com a deputada Alice Portugal, para que a gente pudesse, e com a Áurea também, inclusive, para que a gente pudesse fazer dessa comissão aqui uma comissão exemplo, né, uma comissão apartidária, uma comissão que a gente pudesse realmente levar a nossa cultura para frente. O país já atravessou tantos problemas, e principalmente tivemos tantos problemas na cultura, nas gestões passadas, enfim, que eu acho que esse é um grande momento para que a gente que pensa diferente pudesse se reunir aqui e fazer dessa comissão especificamente um exemplo de que nós, ainda que de partidos diferentes, que a gente possa caminhar de uma maneira vitoriosa, com conteúdo, com qualidade, principalmente pensando em toda a cultura do Brasil, que hoje a gente sabe que está passando por problemas dificílimos. Então, muito obrigado a todos. Benedita, é um prazer estar aqui, você como presidente, e eu espero que a gente possa fazer um grande trabalho. Obrigado. Próximo. Daniel Tzerciak, sou do PSDB do Rio Grande do Sul, sou natural de Pelotas e me orgulha muito também estar nessa Comissão de Cultura, já que na minha cidade há 16 anos não elegíamos um deputado federal. E Pelotas, para quem não conhece, fica o convite, é a terra do doce, tem a cultura do doce, de grandes artistas renomados no país todo, que respira cultura, com grupos de técnicas circenses, como o Grupo TOL, né? Tem um patrimônio histórico gigante no centro histórico da cidade de Pelotas, tem a Praia do Laranjal, tem o Teatro 7 de Abril, que está fechado desde 2010, e o Teatro 7 de Abril é o segundo teatro mais antigo do país, e nós precisamos, como disse o deputado Alexandre Frota, trabalhar acima de qualquer interesse partidário, de qualquer questão de defesa das nossas regiões, dos nossos estados, é que a cultura do Brasil possa estar em primeiro lugar, que nós possamos defender aqui todos os interesses de artistas, de movimentos, de grupos que defendem e levam o nome do Brasil para o exterior. Presidente Benedita, o meu nome é Luiz Lima, sou deputado federal do PSL do Rio de Janeiro, primeiro mandato, professor de Educação Física, atleta olímpico de natação em Atlanta, 96 e Sydney, 2000, atleta da Seleção Brasileira dos 16 anos aos 32, sou promotor de eventos esportivos desde 2009, atuo como professor de Educação Física, primeiro professor de Educação Física em licenciatura plena eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, e a minha vontade aqui é colaborar, passar um pouco da minha experiência também como secretário nacional após o impeachment da presidente Dilma entre 2016 e 2017, esse é o motivo de eu estar aqui, e dizer que eu tive a oportunidade de conhecer esse Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste, nadando em piscinas, em rios, em mar, em lagoa, esse país maravilhoso, de uma cultura imensa, de um mesmo idioma, que a gente consegue conversar de norte a sul, leste a oeste, e trazendo também a experiência de ter conhecido aí mais de 65 países pela Seleção Brasileira de Natação, e uma coisa que eu aprendi na minha vida, que independentemente de raça, de cor, de credo, de religião, de cultura diferente, nós somos seres humanos e as emoções são as mesmas, de tristeza, de felicidade, de alegria, e eu espero colaborar para essa comissão.
José Medeiros, deputado federal pelo Mato Grosso, Partido Podemos. Paulo Teixeira, sou deputado federal por São Paulo, de formação sou advogado. Deputado Igor Canário, Salvador, Bahia. Né? Com muito orgulho, representante do povo menos favorecido, becos e vielas, periferia, favela. Sou nascido e criado no bairro da Liberdade, linha 8, lá em Salvador, o maior bairro de população negra, onde tem a Senzala do Barro Preto, Curuzu, a sede do Leaê. Fui contemplado, nunca imaginei nada disso para a minha vida aqui, política, ser representante da população. E hoje me sinto na obrigação e em uma missão muito grande de representá-los e ser a voz deles, que há muito tempo está aí gritando para ser ouvido, buscando seus direitos. Muito prazer, eu sou Igor Canário, Favela, Salvador, Bahia. Mais alguém? Salve a Bahia, vamos lá. Deputado Valdenor Pereira, eleito também pelo Estado da Bahia. Sou deputado de terceiro mandato, eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Eu sou da cidade de Glauber Rocha, grande cineasta brasileiro, Vitória da Conquista. Já no terceiro mandato, tenho destinado a atuação à educação e à cultura, especialmente o incentivo à leitura. Nós promovemos lá na Bahia, na Chapada Diamantina, me permita a modéstia, a melhor e maior feira literária hoje do nosso estado, que é a Fliger. Inclusive, Paulinho já está convidado, vai participar esse ano. É uma atividade que nós desenvolvemos com a parceria também do companheiro Jean Willis, que também tem colocado emenda para ajudar na realização da feira. E, atualmente, também sou coordenador do Núcleo de Educação e Cultura do Partido dos Trabalhadores aqui no Congresso Nacional. Túlio Gadelha, fui eleito pelo PDT, estive presidente da Fundação Leonel Brizola de Estudos Políticos, Sociais e Econômicos do PDT e, modesta parte, pernambucano. Obrigado. Ayrton Faleiro, deputado pelo Estado do Pará, do PT, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, Tenente Portela. Depois morei no Paraná. Em 78, disseram que se nós fôssemos para a Transamazônica, íamos ficar ricos, e nós acreditamos. Já fui dirigente sindical aqui da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, sou agricultor familiar, viu? E tenho produção agroecológica, tá? Quando a gente for para a Alter do Chão, vocês podem ir lá no meu sítio, tá? Fiz 4 mandatos de deputado estadual e agora fui eleito deputado federal. E, como disse a Benedita, além de algumas ideias, né, a gente tem uma atuação nessa área da cultura. Sou de Santarém, do Pará, encontro das águas do rio Amazonas com Tapajós, onde termina a BR-63, terra de Sebastião Tapajós, para mim o melhor violonista do mundo. Terra do Sairé, disputa dos botos cor-de-rosa e Tucuxi, e que vai sediar agora em outubro o primeiro Festival Internacional de Cinema de Alter do Chão. Internacional, viu? O Brasil está incluído. Eu sou Chico D'Angelo, PDT do Rio de Janeiro, sou médico, sempre tive uma atuação, estou no meu 4º mandato, sempre tive uma atuação muito ligada à área da saúde, porque tem uma trajetória de movimento sindical no Rio de Janeiro, na área do Sindicato dos Médicos, depois fui secretário de Saúde. Mas, a partir de 2016, eu me tornei presidente dessa comissão e, para além da Comissão de Seguridade, que trabalha o tema da saúde, eu passei a olhar com muito carinho a área cultural. E, a partir daí, é um tema que está diretamente nas minhas prioridades do mandato. Basicamente é isso. Eu sou a Áurea Carolina, sou deputada por Minas Gerais, sou do Partido Socialismo e Liberdade. Eu fui cantora de rap na juventude. O hip-hop foi a senha para a minha politização, para a minha atuação com movimentos de jovens, de mulheres, antirracistas.
Eu sou cientista social de formação, mestra em ciência política, tive uma passagem pela gestão pública como subsecretária de políticas para as mulheres de Minas Gerais e fui eleita vereadora em Belo Horizonte em 2016, na minha primeira candidatura, numa campanha coletiva de uma movimentação chamada Muitas. E nós construímos um mandato compartilhado em 3 esferas hoje no Brasil. Somos 4 parlamentares eleitas, as vereadoras Cida Falabella e Bela Gonçalves, de Belo Horizonte, a deputada estadual André de Jesus, de Minas, e eu estou aqui. E já que alguns tributaram artistas importantes da sua terra, eu venho da terra do Djonga, que é um grande rapper brasileiro, uma revelação nacional nesse momento, e que muito nos orgulha para trazer a voz da juventude negra e periférica, e eu fico muito emocionada de poder estar aqui, talvez a primeira ativista da cultura hip-hop eleita no Brasil, com o canário que vem dessa caminhada da cultura periférica, Becos e Vielas, estamos juntos. Eu esqueci de falar também que no pacote eu sou cantor, compositor, intérprete, tá lá em Salvador, e estou no Guinness Book com a maior pipoca do Carnaval da Bahia, com 3 milhões de pessoas atrás de um único trio elétrico. Pô, só força. Que eu tenho notícia, é a primeira vez que o hip-hop faz uma representação no Congresso Nacional. Vou apurar direitinho essa notícia, mas estou muito feliz de estar aqui. É uma honra de poder ser acolhida e aprender tanto com o Bené e com todas vocês. Bom, eu sou Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, estou no meu 5º mandato de deputada federal, sou avó do MC Beni, em casa tem cultura, não é assim não. Sou compositor também, viu? Maravilhoso, um espetáculo, você tem que ver o CD dele, mas... É para dizer para vocês que é muito bom essa apresentação, né? A gente vai tentar, um dia eu te ouvir, outro dia eu ouvir lá o Igor, né? Porque, de graça, é claro que é de graça, porque, claro que é de graça, que é de graça. Não, mas se aqui tem tantos talentos, olha, eu sou evangélica e eu vou lá no culto, entende? O outro... É do axé, vai no axé, né? Agora, quem canta, vai cantar na Comissão de Cultura, pelo amor de Deus. A gente vai trazer alguém de fora e vocês vão ficar assim olhando, não, primeiro os da casa. Eu estou aposentada, hein, Bené? Primeiro os da casa. Mas, gente, muito obrigada, hoje fiquei muito contente, a gente conseguiu, ainda não começou a ordem do dia, portanto, está valendo a nossa reunião, e nada mais havendo a tratar, eu convoco os senhores membros para as seguintes atividades que acontecerão na próxima semana, neste plenário. Quarta-feira, 27 de março de 2019, às 14h30, reunião deliberativa ordinária. Quinta-feira, 28 de março de 2019, às 10 horas, audiência pública para discutir o tema A Tradição Alimenta Não Violenta, de autoria da deputada Érica Cocai. Declaro encerrada a presente reunião.